Capítulo 190 Marvelado Escuro 6. Uau! Lorde Azura, olhe para isso! Aris apontou para a janela com admiração. Havia cardumes de peixes de águas profundas nadando por perto. Suas escamas brilhavam e criavam uma abundância de cores, razão do espanto de Aris. É a primeira vez que estou tão fundo no mar. Tudo é tão misterioso. Os olhos de Brynhilde também brilharam enquanto ela observava a paisagem. De repente, uma criatura feia grudou na janela. O que diabos é isso? Tão nojento. As duas mulheres se viraram e cobriram os olhos. Quando Davy Jones viu, ele apertou um certo botão na sala do capitão. Uma forte corrente elétrica fluiu na camada externa do Nautilus, transformando a estranha criatura em churrasco. Ufa! Quase me assustei até a morte. Certo. Espero que não vejamos mais deles. Eles são ruins para o meu coração. Mesmo que estivessem no Nautilus, esta ainda era uma área marítima desconhecida. Originalmente, Davy Jones não conseguia se aproximar dessa zona. Entretanto, após encontrar o navio abissal, ele decidiu quebrar as regras estabelecidas pelo próprio Deus do Mar. Ele estava prestes a pedir a Drake, o antigo rei dos piratas, para encontrar sua amante Anne Bonny. Davy Jones achou que o fato de Drake ainda existir apesar de estar morto não era particularmente estranho, já que navios fantasmas apareciam com frequência. Mas eu nunca imaginei conhecer pessoas assim. Davy Jones coçou a cabeça enquanto observava as duas mulheres conversando. Um era um rei demônio ruivo de outra dimensão. A outra era uma valquíria, ressuscitada depois de milhares de anos, que teria sido exilada do mundo celestial por se apaixonar por um herói humano. Um jovem de cabelos pretos planejou desafiar o poder do deus demônio após selar todos os 72 reis demônios. O outro homem era descendente do deus do mar que se tornou vassalo do humano. Por fim, havia a santa encrenqueira e o ardente matador de dragões de volta à terra. Era uma combinação que ele nunca poderia ter imaginado. No entanto, a partir de agora, ele faria parte deles. O Will que se aproximou dele enquanto Davy Jones pensava consigo mesmo. Quanto falta para chegarmos ao fundo do mar? Estamos quase lá. Tudo está indo bem. O cálice profano de Lilith foi capaz de acalmar o furioso mar velado das trevas. Graças a isso, a exploração subaquática estava ocorrendo sem problemas. As ferozes criaturas marinhas não atacaram desde que os dois Krakens estavam protegendo o Nautilus de ambos os lados. Como você costuma resgatar os objetos no fundo do mar? Eu uso o equipamento de engenharia mágica instalado do lado de fora do casco. Outras vezes, eu mobilizo alguns animais marinhos. A posição de Davy Jones entre os vassalos do deus do mar só ficava atrás de Tritão. Foi por isso que ele conseguiu controlar um monstro fabuloso como a Mãe Kraken. O Will que assentiu e então voltou seu olhar para a janela. À medida que o Nautilus iluminava o fundo do mar, os restos do reino de Erendia gradualmente se mostravam. Esse é um estilo arquitetônico familiar. Parece muito com as ruínas do Reino do Reno. Talvez as pessoas viajassem frequentemente entre Erendia e Raine no passado. As duas são geograficamente próximas. Aris está certo. No passado, esse mau tempo provavelmente não existia, então eles poderiam ter tido navios indo e vindo entre os reinos. Aris e Brynhilde observavam os edifícios além das janelas. Triton, que estava em silêncio até então, virou-se para o Will e abriu a boca. Meu senhor, sairei do Nautilus e darei uma olhada mais de perto nas ruínas. Faça como quiser. No entanto, tenha cuidado para não danificar as ruínas, mesmo que ocorra uma batalha. Vou manter isso em mente. Tritão subiu em um dispositivo mágico no canto da sala do capitão. Depois de um tempo, um círculo mágico azul se desenrolou abaixo dele e ele se teletransportou para a parte superior do Nautilus. Dei ordens às criaturas subaquáticas na área para investigar. Então, se encontrarem alguma coisa, eles virão relatar. Que conveniente, capitão. De qualquer forma, este lugar parece familiar por algum motivo. Não foi apenas porque as ruínas eram semelhantes às vistas no Reino do Reno. Enquanto o Will que tentava descobrir o motivo, um esturjão agitou suas barbatanas e se aproximou da janela. Parece que eles já encontraram algo. Mas eles parecem estar felizes por você estar aqui, meu senhor. Aspas reticências. Ah, acho que sei o porquê. Já estive aqui antes, mas foi em uma dimensão diferente. O Mar Calmo. O fundo do enorme lago, que fazia parte da fase tutorial, estava diretamente relacionado ao reino de Erendia. Uma conexão bastante surpreendente.
Uma série de mensagens do sistema apareceu diante dele como se o sistema tivesse lido os pensamentos de Uluk. Devido à exploração deste território desconhecido, o título Governante do Mar Calmo será renovado para Governante do Mar Escuro Velado. Agora você pode controlar os fenômenos naturais do mar velado escuro e utilizar as criaturas marinhas da área. As habilidades de Governante do Mar Calmo são mantidas. Ele não esperava o novo título. Sua utilidade seria tremenda. Se ele conseguisse navegar pelo mar velado escuro, ele poderia facilmente conquistar o continente Eife. Além disso, seus recursos marinhos não podiam ser ignorados. Enquanto Uluk admirava suas novas habilidades, Davy Jones apontou para a janela. Foi isso que o esturjão encontrou. Um edifício alto e grandioso semelhante a uma fortaleza. Ele foi projetado com engenharia mágica desde o início, por isso exalava uma estranha sensação de heterogeneidade. Parece que eles têm instalações preparadas contra intrusos. Deixe-me enviar a água-viva para lá primeiro. O Uluk agora era o governante do mar velado escuro, então ele conseguia dar ordens aos animais sem a ajuda de Davy Jones. Quando a água-viva se aproximou do prédio, um dispositivo alongado parecido com um canhão surgiu da superfície do edifício e disparou um projétil vermelho contra ela. Boom! A água-viva foi apagada da existência sem deixar vestígios. Aris e Brian Hilde olharam horrorizados. Um sistema de defesa automático. Quão perigoso! Se nos aproximássemos, seríamos como mosquitos voando em direção a uma chama. Aquele único tiro mostrou o poder tecnológico avassalador do reino de Erendia. Enquanto o grupo se levantava e olhava hesitante, o esturjão ao lado do submarino se virou e desenhou um círculo. Estava expressando que tinha uma boa ideia. O Uluk assentiu em sinal de permissão. Primeiro, vamos ver o que ele planeja fazer. Estou preocupado com ele. Um passo em falso e ele vira um tubarão grelhado. Não podemos simplesmente enviar Tritão. E agora, um esturjão sem nome era mais popular entre as mulheres do que o próprio Tritão. Enquanto ignorava levemente suas palavras, o Uluk olhou silenciosamente na direção onde o esturjão havia desaparecido. Talvez ele fosse ligar para outra pessoa. Como esperado, o esturjão apareceu com uma criatura de casco vermelho depois de um tempo. É uma tartaruga de lava. Elas podem suportar canhões de partículas de alto calor. As defesas não são um pouco fracas se podem ser penetradas por um único animal. Sim, mas a fortaleza pode usar um meio diferente de ataque se a tartaruga chegar muito perto. Aspas reticências. Então terei que ajudar um pouco. O Uluk caminhou em direção à janela do quarto do capitão. Quando ele levantou a mão, a tartaruga de lava foi coberta e protegida por um escudo preto. Agora não será perfurado por objetos de metal. Com a energia demoníaca do Senhor Azura, ele poderia suportar até mesmo o mais alto nível de magia divina. As duas mulheres colocaram as mãos no peito e suspiraram aliviadas. Depois de um tempo, a tartaruga de lava balançou seus membros curtos e foi em direção ao prédio desconhecido. Boom! Bu! Bu! Dezenas de canhões dispararam projéteis vermelhos contra o inofensivo animal. No entanto, a tartaruga de lava continuou nadando, enfrentando os ataques como se não fossem nada. Logo chegou ao seu destino. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Centenas de barris menores saltaram da superfície do edifício, e inúmeras balas carregadas com mana foram disparadas. Se o Uluk não tivesse coberto a tartaruga com energia demoníaca, a tartaruga de lava já teria se tornado uma colmeia. O que faltava agora era abrir a entrada bem fechada que lembrava um portão de ferro. Código vermelho. Código vermelho. Somente aqueles com privilégios de administrador podem acessar. Digite o código de verificação do administrador usando o teclado virtual criado na sua frente. O limite de tempo é de 1 minuto. Se a verificação do administrador não for autenticada dentro do limite de tempo, tropas de soldados mágicos não tripulados serão enviadas. As tropas de soldados mágicos não tripulados significavam literalmente infantaria de IA montada com peças projetadas por magia. Foi uma conquista científica incrível. Mas agora não era hora de admirar a tecnologia. Estamos presos agora. Eles estão pedindo uma senha. Existe alguma outra maneira? Se fosse um sistema de segurança projetado com runas, eu teria ido lá, mas tudo parece engenharia mágica para mim. Mais importante, o limite de tempo era de 1 minuto.
Enquanto todos entravam em pânico, o Wilk pegou a ampulheta do tempo. Depois, ele o colocou em cima da mesa no centro da sala do capitão. Estrondo. Areia dourada começou a escorrer pelo buraco estreito do topo da ampulheta. Reduzi a passagem do tempo em 300. É o máximo que posso fazer com minhas habilidades atuais. A redução máxima de velocidade foi de -1000, mas isso foi tempo mais que suficiente por enquanto. O que originalmente era de 1 minuto aumentou para 5 horas. Por volta das 300. Então temos 5 horas agora. Mas como obtemos o código de verificação? Encontrei isso no laboratório da Golden Rose Society. No começo eu não sabia o que era, mas agora que olho, é feito de símbolos e caracteres no teclado. O Wilk abriu uma espécie de diário de pesquisa sobre a mesa. Depois de ler em silêncio, Aris engasgou de surpresa. É uma teoria de criptografia muito avançada. Parece um documento pertencente à pessoa que projetou aquela fortaleza. Você acha que o código de segurança está escrito aí? Não tenho certeza. Precisaremos analisar isso profundamente. Mas o criador desta fortaleza provavelmente deixou isso para trás por um motivo. Se o reino de Erendia recebesse a ira do deus do mar, ele desapareceria da memória de todos. Com essa possibilidade em mente, o arquiteto poderia ter preparado isso sozinho. Em seu último momento, ele poderia ter teletransportado seu diário de pesquisa para algum lugar no continente Eif com um dispositivo de engenharia mágica. A Sociedade Rosa de Ouro deve ter sido encontrada por acaso. Era um palpite simples, mas parecia crível. Todos concordaram com a hipótese de Wilk. Agora, vamos estudar isso. Não temos nenhuma outra pista. Eu ajudo se você encontrar runas lá. Parece improvável, já que são os registros de um engenheiro mágico. Enquanto as duas mulheres se agarravam ao diário, o Wilk se virou para Davi Jones. Há algo em que você possa nos ajudar? Aspas reticências. Eu sou analfabeto. Eu era órfão e não conseguia nem ler livros infantis. Davi Jones era direto como a maioria dos piratas. O Wilk então tirou um livro velho do bolso. Então você lê isso enquanto estudamos o periódico de pesquisa. Mas eu acabei de dizer que não posso. É um livro mágico sobre a linguagem comum do continente Eif. Mesmo se você for analfabeto, você pode lê-lo até o fim. Você só precisa imbuí-lo com mana e ler com sua mente. Isso foi possível porque as próprias letras consistiam em mana. Davi Jones agarrou o livro de mágica de Wilk em lágrimas. Definitivamente não eram lágrimas de alegria. Agora ele tinha que passar 5 horas estudando sozinho e de forma entediante.